Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar com você. Ao redor do mundo, há centenas, se não milhares, de relatos de pessoas que afirmaram terem visto OVNIs no céu. Enquanto ninguém confirma o fato de que seres extraterrestres existem, seguimos acreditando em relatos assustadores de pessoas que disseram ter visto esses seres. Alguns deles até relatando algumas características bizarras, como foi o caso de diversos avistamentos de cosmonautas soviéticos. A União Soviética chegou ao fim na década de 90. Porém, ao longo da história, muitos cosmonautas fizeram relatos dizendo ter visto OVNIs e até mesmo extraterrestres. Casos que eu vou relatar para você agora. Às 4 da manhã do dia 20 de setembro de 1977, algo sério estava acontecendo nos céus de Petrozavodsk, uma cidade que fica no noroeste da Rússia e faz fronteira com a Finlândia. Um grupo de trabalhadores que estava a bordo de um barco disse que viu uma luz ofuscante emergir da direção do lago Onega. Ao se aproximar de Petrozavodsk, a luz assumiu a aparência de uma água viva cintilante, antes de diminuir a velocidade para pairar e liberar uma salva de feixes de luz. Os trabalhadores ficaram se perguntando o que diabo era aquilo que eles tinham presenciado. Em plena Guerra Fria, inicialmente todo mundo achou que fosse um ataque nuclear. Mas isso não explicava o que aconteceu a seguir. Cerca de 12 minutos depois, o objeto se transformou em um semicírculo brilhante e voou de volta para o lago Onega. Em vez de desaparecer no horizonte, ele virou para cima antes de abrir um buraco vermelho nas nuvens e simplesmente desaparecer. Apesar do relato assustador, ninguém morreu. Bom, além disso, parece que os Estados Unidos não estavam envolvidos no acontecimento. E esse não foi o único relato de avistamento de OVNI no território da União Soviética. Mas poucos avistamentos foram confirmados por tantas pessoas. Policiais, marinheiros, uma equipe de ambulância e até mesmo um repórter da agência de notícias russa, a TASS, alegaram ter visto o objeto. Na época, a história foi divulgada 3 dias depois, com o seguinte título: Um estranho fenômeno natural sobre a Carélia. Países vizinhos ficaram em alerta, achando que os soviéticos estavam testando uma arma poderosa e que divulgaram a notícia para tentar disfarçar. Muitos líderes exigiram uma explicação vinda de Moscou. Mas assim como eles, os líderes soviéticos estavam perplexos com o que tinha acontecido. As autoridades até recorreram à Academia de Ciências do país, mas nem mesmo eles tiveram uma resposta satisfatória para o que tinha acontecido. A conclusão foi que o OVNI era um fenômeno físico real que precisava de um estudo mais aprofundado. Depois de várias reuniões e terem concordado que a questão dos OVNIs era séria demais para ser ignorada, a União Soviética lançou uma investigação estatal sobre o fenômeno. Comandada pelo Ministério da Defesa e pela Academia de Ciências, a investigação secreta começou em 1978 e se estendeu até o fim da era soviética. Um dos relatos mais assustadores e impressionantes envolveu os tripulantes da Estação Espacial Russa Salyut. Na ocasião, os cosmonautas russos Viktor Savenik e Vladimir Kovalyonok viram um objeto esférico tripulado por 3 seres humanoides. Tudo aconteceu entre os dias 14 e 16 de maio de 1981, enquanto um dos cosmonautas fazia exercícios físicos para evitar a deterioração dos músculos em ambiente de microgravidade. De repente, ele olha pela janela e vê o estranho objeto. Segundo Kovalyonok, ele avistou um objeto que não podia explicar. Algo impossível de acordo com as leis da física. O relato causou um verdadeiro alvoroço em todo o mundo. Ao observar o objeto com binóculos, ele percebeu que era
perfeitamente esférico e não possuía painéis solares, como os veículos terrestres. Nas próximas 24 horas, o objeto ficou lá, estacionado, sem dar qualquer sinal de atividade. No dia 15, os 2 astronautas relataram que o objeto estava ainda mais próximo e que deu para ver mais detalhes do objeto. Haviam 24 janelas, todas elas divididas em 3 níveis. Segundo o relato, dentro do objeto foi possível ver 3 tripulantes que vestiam um uniforme justo e usavam capacetes, semelhantes aos capuzes que deixavam o rosto parcialmente coberto. Entretanto, o que os cosmonautas relataram foi um rosto de aspecto humano, sobrancelhas compridas e grossas, narizes retos, grandes olhos azuis, algo bem maior do que os padrões humanos. Kovalianok, curioso para fazer contato, pediu permissão aos seus superiores, que indicaram fazer apenas contato visual. Em certo momento, o OVNI se aproximou ainda mais da Salyut, ficando a cerca de 30 metros dos cosmonautas. Eles relataram que o objeto se movimentava rapidamente, mas que não apresentava um sistema de propulsão. Os cosmonautas abriram um mapa celeste e o posicionaram em uma das janelas da cápsula, e os seres fizeram a mesma coisa. Em seguida, os cosmonautas fizeram um sinal de positivo que foi respondido pelos seres estranhos. De repente, o objeto se afastou rapidamente, mas depois voltou a ficar perto da Salyut, repetindo esse movimento pelo menos 6 vezes. Kovalianok, usando uma lanterna potente que tinha na cápsula, tentou se comunicar através de código Morse. Primeiro ele tentou falar em russo, depois em inglês, passando a seguinte mensagem: cosmonautas soviéticos saúdam visitantes à Terra. Vocês estão recebendo? Apesar da tentativa de fazer contato, os seres não responderam. Depois ele tentou enviar um sinal matemático e acabou recebendo um sinal luminoso como resposta. Posteriormente, decifraram a mensagem, afirmando que se tratava de um logaritmo neperiano usado por Kovalianok em suas pesquisas. No último dia de contato, o inesperado aconteceu. Os cosmonautas relataram que os seres saíram de dentro do OVNI e foram até a cápsula em que eles estavam. Segundo as descrições, esses seres tinham aproximadamente 2 metros de altura e usavam um traje muito estranho. Eles até pediram autorização a seus superiores para sair da cápsula e fazer contato, mas a autorização foi negada. Após isso, os seres voltaram ao OVNI e desapareceram. Dias depois, os cosmonautas retornaram à Terra e fizeram uma reunião com as autoridades soviéticas no dia 18 de junho de 1981. A reunião ocorreu sob forte esquema de segurança, considerando que foram proibidos quaisquer registros. Dizem que todos viram os vídeos feitos pelos cosmonautas durante a missão. E reza a lenda que esse vídeo está guardado em algum lugar secreto que esconde os arquivos da União Soviética. O governo soviético nunca mais se pronunciou sobre o evento envolvendo a Salyut 6. E o vídeo e as conclusões da investigação foram escondidos do resto do mundo. Houve ainda outros relatos de avistamento de OVNIs por cosmonautas soviéticos. Antes do relato que eu acabei de citar, no dia 5 de maio de 1981, Vladimir sobrevoava com a estação espacial Salyut 6 sobre a África do Sul em direção ao Oceano Índico. Nessa ocasião, ele avistou um estranho objeto de formato elíptico, que o cegou com um flash de luz amarela brilhante. O objeto se transformou em uma bola dourada cintilante. E logo depois, quando a estação espacial entrou na sombra da Terra e a noite caiu, o objeto desapareceu misteriosamente. Um caso parecido aconteceu em 1990,
quando o cosmonauta Gennady Strekalov testemunhou um acontecimento estranho enquanto estava a bordo da Mir, uma estação espacial que operou na órbita baixa da Terra entre 1986 e 2001. No caso, ele avistou uma esfera luminosa que desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Ele descreveu como algum tipo de fenômeno incomum, sem usar o termo OVNI. O cosmonauta descreveu apenas o que viu, enquanto tentava escolher as expressões com cuidado e evitar definições irracionais. Durante a existência da União Soviética, houve muitos relatos como esses. Como eu disse anteriormente, os soviéticos começaram uma investigação secreta em 1978, chamada de The Network. Essa foi uma das maiores investigações oficiais sobre o fenômeno OVNI já conduzida. Foram 13 anos coletando e estudando os relatos sobre OVNIs. O líder do projeto era o jovem astrofísico chamado Yuri Platov e era formado por 20 organizações com especialistas de diversas áreas. Foram coletados dados de duas fontes principais. A Academia de Ciências forneceu relatórios apresentados por cidadãos soviéticos ou institutos científicos. O Ministério da Defesa coletou dados de soldados servindo nas Forças Armadas Soviéticas que eram obrigados a relatar qualquer fenômeno estranho. Ao longo de sua existência, o projeto recebeu cerca de 3.000 relatos de avistamentos de OVNIs. Em 1990, os resultados oficiais da investigação de 13 anos da The Network sobre os OVNIs concluíram que não havia evidência substantiva de visitação alienígena. Apenas 300 dos cerca de 3.000 casos investigados de 1978 a 1990 foram considerados realmente anormais. Os outros 90% eram facilmente explicados por atividades feitas pelo homem, geralmente envolvendo tecnologia aeroespacial, como lançamentos de foguetes e luz refletida em balões meteorológicos cilíndricos e triangulares, usados por institutos de pesquisa em todo o mundo. O que ninguém sabe é se a conclusão do estudo é realmente verdadeira. Teóricos da conspiração afirmam que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética sabem da existência de extraterrestres, mas preferem guardar esse segredo. Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você. Muito se fala da famosa Área 51, situada no estado de Nevada, nos Estados Unidos, como sendo a base secreta onde se localiza um centro de pesquisas e estudos sobre OVNIs, que teriam se acidentado no deserto e levados para lá. O governo norte-americano refuta esse tipo de declaração, afirmando até mesmo que a base não é secreta. Em contrapartida, tudo o que acontece dentro de seu perímetro é considerado informação confidencial. O que se sabe com certeza sobre a base de Nevada é que lá são desenvolvidos e testados projetos de armas e aeronaves experimentais, denominados de projetos negros. Estes, sim, possuem classificação como superconfidenciais, por se tratarem de documentos e equipamentos militares que não podem ser compartilhados com ninguém que não esteja diretamente envolvido com eles. No entanto, não é somente a Área 51 que possui a fama de ser uma base secreta voltada aos estudos de OVNIs. Há uma história interessante também sobre a base aérea Wright-Patterson, localizada no estado de Ohio, a 16 quilômetros de Daytona. É uma base ainda em plena atividade, onde são controlados diversos serviços voltados a 60 unidades associadas da Força Aérea Norte-Americana. Entre esses serviços estão a operação do espaço aéreo, a manutenção de toda a infraestrutura e segurança, as comunicações, assistência médica e jurídica, entre outros. A partir de julho de 1947,
A base foi utilizada para estudos de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, como vocês conhecem. Mas teve os arquivos transferidos na década de 70 para o Centro de Pesquisa Histórica da Força Aérea e, em seguida, para o Serviço Nacional de Registros e Arquivos, em Washington. A base, contudo, ainda guarda segredos velados. Mas que segredos seriam esses, hein? Durante anos, correram rumores de que, nesta base em Ohio, existiriam salas, hangares e câmaras subterrâneas altamente classificadas, isto é, de conteúdo super secreto e de acesso limitadíssimo, onde estariam os restos mortais de criaturas alienígenas e destroços da nave em que estavam, que supostamente sofreu um acidente antes de ser capturada. Tudo isso, evidentemente, é negado pelo governo americano, mas admitem que no ano de 1947, a base Wright-Patterson foi usada para abrigar o projeto Sign, posteriormente batizado de Grudge, e, por fim, projeto Blue Book, já no início de 1952. O projeto Blue Book era o codinome dado aos estudos sistemáticos sobre os objetos voadores não identificados feitos pela Força Aérea dos Estados Unidos e ficou ativo até dezembro de 1969. Os dois objetivos principais do projeto eram, nomeadamente, determinar se os OVNIs eram uma ameaça à segurança nacional e analisar cientificamente os dados relatados sobre os avistamentos. Naqueles anos, milhares de relatos sobre objetos voadores não identificados foram coletados, analisados e, enfim, arquivados. Um relatório denominado Condon, no entanto, concluiu que era improvável que o estudo de OVNIs produzisse descobertas científicas importantes. Então, em 1969, após a revisão dos relatórios feitos pela Academia Nacional de Ciências, o projeto Blue Book foi desativado. Com este último relatório, a Força Aérea chegou à conclusão de que, primeiro, nenhum OVNI relatado, investigado e avaliado pela Força Aérea jamais indicou ser realmente uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Segundo, não houve nenhuma evidência apresentada ou descoberta pela Força Aérea de que avistamentos classificados como não identificados representassem desenvolvimentos tecnológicos ou princípios, além do alcance do conhecimento científico moderno. Por fim, a terceira conclusão foi de que não havia evidências indicando que os avistamentos classificados como não identificados fossem veículos extraterrestres. Em 1969, a Divisão de Tecnologia Estrangeira da própria base entregou resultados sobre o estudo de mais de 12 mil avistamentos relatados. Destes, somente 701 permanecem sem explicação até hoje. Um relatório emitido pela divisão concluiu que parecia não haver razão para atribuir os avistamentos inexplicáveis a uma fonte extraterrestre, sem provas muito mais convincentes. O que não faltam, entretanto, são controvérsias quanto à versão da Força Aérea, até mesmo dentro do governo norte-americano. Ainda no ano de 1975, o ex-general da Força Aérea dos Estados Unidos, o então presidente do Comitê de Inteligência do Senado, o senador Barry Goldwater, falecido em 1998, enviou uma carta a um investigador de OVNIs chamado Shlomo Arnon, no qual ele dizia: "O assunto dos OVNIs é um que me interessa há muito tempo. Cerca de 10 ou 12 anos atrás, eu fiz um esforço para descobrir o que havia no prédio da base aérea de Wright-Patterson, onde as informações que foram coletadas estão armazenadas pela Força Aérea.
e, compreensivelmente, me foi negado este pedido. Ele ainda é classificado como top secret. Naquela época, ele perguntou repetidas vezes ao seu amigo general Curtis LeMay se havia alguma verdade nos rumores de que evidências de um OVNI estariam armazenadas numa sala secreta da base Wright-Patterson, e se ele podia ter acesso a esta sala. Como resposta, ouviu do amigo general que ele, Goldwater, não teria esse acesso, bem como não era para tocar mais naquele assunto. A reação nervosa do general LeMay fez com que Goldwater, já senador na época, ficasse ainda mais desconfiado. Só que, em respeito não só ao amigo, como também ao Senado e ao governo americano como um todo, Goldwater limitou-se a falar sobre isso somente nas entrevistas ocasionais, quando era perguntado a respeito. Tanto que, em 1988, numa participação no programa Larry King Show, ele foi indagado se achava que o governo americano escondia evidências sobre a existência de OVNIs. Ele respondeu claramente que sim, e ainda acrescentou que, além de acreditar em vidas alienígenas, o governo americano mantinha como altamente secretas as investigações sobre objetos voadores não identificados. Além disso, afirmou que todos só iriam descobrir se as Forças Armadas liberassem seus relatórios. Outro militar norte-americano que tentou fazer sua própria investigação foi Leonard Stringfield, ex-oficial da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se tornou ufólogo e escritor de vários livros sobre este assunto. De acordo com Stringfield, havia um local dentro da base de Wright-Patterson chamado de Hangar 18, onde teriam evidências surpreendentes de materiais ufológicos, como detritos e até corpos de seres alienígenas guardados a 7 chaves e longe dos olhares curiosos. Stringfield teria coletado dados suficientes para tentar provar que isso era verdadeiro e não uma suposição. No relato ainda mais ousado, ele disse que um conhecido de nome Richard Mark levou sua esposa ao Museu da Força Aérea, anexo à base Wright-Patterson, para um passeio. Enquanto a esposa de Richard se encantava com o foguete V-2 alemão, capturado pelo exército americano, ele se afastou e acabou se perdendo nos corredores. Tentando seguir seu instinto, Richard andou por um corredor até chegar em uma porta dupla, com um adesivo colado, onde se lia as palavras "Fora do limite". Curioso e sozinho, Richard seguiu e não demorou muito para dar de cara com um ser de estatura baixa, olhos grandes, desprovido de nariz, a boca parecia uma pequena fenda. A criatura, que ele achou incrível, olhou fixamente para ele. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos, até que Richard, que parecia estar entorpecido com aquele encontro, arriscou um "Hi". Ainda de acordo com o que Richard disse a Stringfield, a criatura teria apontado um dedo longo para o seu rosto quando o alarme do local soou. Imediatamente, o pequeno ser saiu correndo para o lado oposto. Richard fez o mesmo, indo para a direção de onde veio. Durante o corre-corre, o homem viu que havia vários policiais no interior do museu, mandando as pessoas evacuarem o prédio. Ele logo se encontrou com sua esposa e os dois saíram de lá com os demais. Mais tarde, Richard ficou sabendo que a evacuação teria sido ordenada porque houve uma fuga da base, mas não disseram quem havia fugido. Foi então que ele contou à sua esposa sobre seu encontro inusitado num dos corredores do museu e, posteriormente, ao ufólogo Leonard Stringfield. Curiosamente, Richard
Conhecia um coronel aposentado da Força Aérea que lhe disse, na época, que 2 criaturas alienígenas eram mantidas vivas em Wright-Patterson, numa incubadora desenvolvida exclusivamente para elas. Stringfield declarou: alienígenas vivos, soltos, no Museu da Força Aérea? Fantástico, é claro, mas o complexo é vasto e suas instalações subterrâneas também. É concebível essas criaturas terem cruzado pelos guardas nas passagens e emergido em uma câmara superior do museu. O ufólogo ainda completou: minhas opiniões sobre tudo isso? Eu gostaria de poder acreditar. Porém, o fato é que eu não posso, pelo menos, não sem uma quantidade significativa de dados corroborantes. No entanto, não há nenhum. Existem apenas palavras. Se houvesse provas concretas e de domínio público, todos saberíamos. Histórias como essa me intrigam e me frustram, assim como uma grande parte da ufologia. E você, hein? Como encara todas essas questões? Será que os Estados Unidos têm tantos segredos assim? Que não podem ser compartilhados com o resto do mundo? Afinal, onde os aliens estão? Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e hoje eu vou falar de algo um tanto quanto bizarro. Você vai saber a história por trás de um dos maiores casos ufológicos de todos os tempos. O caso Roswell. Um avistamento que inclui tantas pessoas que até mesmo uma enfermeira alegou ter participado da autópsia de corpos alienígenas. Vamos lá. Em 7 de julho de 1947, perto da cidade de Roswell, Novo México, nos Estados Unidos, um homem do campo chamado William Braziel encontrou destroços de algo que ele não conseguiu identificar no rancho onde trabalhava. Braziel lembrou de ter ouvido barulhos estranhos no dia anterior, que tinha sido feriado da Independência. Um estrondo diferente dos fogos de artifícios comuns. O homem lembrou do que circulava nos noticiários. Um piloto chamado Kenneth Arnold afirmou ter visto objetos misteriosos voadores no noroeste dos Estados Unidos. Braziel, então, decidiu contar tudo para a base aérea da cidade. Assim começou um dos incidentes mais famosos e controversos da história da ufologia mundial. Naquela ocasião, o major e oficial da inteligência, Jesse Marshall, foi ao rancho para recolher os destroços avistados. Ele levaria o material para uma base militar em Fort Worth, no Texas. O major tinha recebido ordens para não deixar vestígios e proibir qualquer um de se aproximar do local. Muito por conta da comoção geral vinda do relato do piloto Arnold. Só uma curiosidade. Você sabia que esse evento pode ter iniciado a popularização do termo disco voador? O piloto relatou que os objetos pareciam meias-luas e se moviam em círculos, mas a imprensa acabou chamando de discos voadores. A partir daí que o termo adquiriu um sentido de espaçonave para a população estadunidense. Para completar a situação, um jornal de Roswell deu a seguinte manchete: Força Aérea Americana captura disco voador num rancho na região de Roswell. A fonte da notícia seria uma nota divulgada pelos próprios militares, redigida pelo tenente Walter Hatt. Seus superiores rapidamente alegaram que o tenente estava errado. No mesmo dia, o material recolhido chegou lá na base do Fort Worth, que deu uma explicação mais plausível. O OVNI era, na verdade, um balão meteorológico.
A Força Aérea, então, mandou essa primeira notícia ser barrada e mandou um novo texto. Assim, pensaram que o caso teria fim. No entanto, o caso Roswell voltaria à tona décadas depois, em 1979. Stanton Friedman, físico nuclear e entusiasta de OVNIs, resolveu ir atrás de Jess Marcel para ver o que realmente tinha acontecido. Marcel desmentiu a versão que os militares mandaram para os jornais. O major disse que era realmente um disco voador e que passou em casa para mostrar à família o artefato extraterrestre antes de levar para seus superiores. Ele também afirmou que o que ele levou não era aquilo que aparecia nas fotos das matérias. Marcel tinha achado barras de um metal resistente e folhas de algo que parecia alumínio, que foram trocadas por pedaços de um balão meteorológico. Ainda por cima, ele precisou posar, segurando os restos do balão. Segundo ele, o material recolhido fazia parte de mistérios que o governo estadunidense queria esconder e que envolviam discos voadores. Mas, se era uma nave, onde foram parar os corpos dos tripulantes, hein? Exatamente aí entra o caso da enfermeira. No livro Queda de um OVNI em Roswell, de Kevin Randle e Donald Schmidt, o agente funerário Glenn Dennis disse que no dia que encontraram o OVNI, alguém ligou para ele para saber mais sobre conservação de corpos. Mais tarde, ele foi para um hospital e encontrou uma enfermeira que o mandou embora. Depois, ela narrou ter participado da autópsia dos alienígenas que caíram junto com a nave. Ela teria dito que nunca viu algo tão horrível em toda a sua vida. Na verdade, a enfermeira não queria falar tanto assim, pois tinha medo das possíveis consequências para seu emprego e até mesmo sua vida. Seu relato envolvia ter entrado em uma sala para pegar algodão, um local onde médicos legistas estariam trabalhando em corpos. A mulher já ia embora, porém, foi chamada pelos profissionais. Os médicos disseram precisar de muita ajuda na ocasião. Esse foi o momento em que a moça viu os corpos das estranhas criaturas. Aparentemente, o odor da decomposição dos alienígenas era tão forte que a enojou fortemente. A mulher teria vomitado no momento em que sentiu o fedor bizarro. Glenn Dennis alegou em uma entrevista no ano de 1990 que a enfermeira disse ter visto uma pele bem escura da cor preta nos extraterrestres. A profissional da saúde também teria dito a Glenn que não se pareciam nada com seres humanos, mas sim com organismos vindos de outro planeta. O médico legista afirmou que a parte deles que se assemelhava com o nosso crânio não era feita de ossos como o nosso, mas sim de algum tipo estranho de cartilagem dura. Já o nariz seria 2 pequenos orifícios que ficavam um pouco acima da boca dos alienígenas. Glenn Dennis foi um dos fundadores do Museu e Centro de Pesquisa Internacional de OVNIs, que fica lá em Roswell. Além disso, alguns relatos se diferem um do outro. Algumas fontes dizem que Glenn encontrou a enfermeira em uma base militar. Já outras falam de um hospital mesmo. Bom, talvez o ex-agente funerário tenha falado disso apenas como parte do seu negócio ufológico, ou talvez realmente tenha encontrado com a enfermeira que viu os extraterrestres. O tenente Walt Hatt, aquele que foi fonte para a primeira matéria sobre o OVNI, passou a frequentar encontros de caçadores de marcianos e apresentava supostas novas provas do caso. Ele disse que seu superior, um
coronel tinha ditado cada linha da primeira notícia para a imprensa, o que incluía a palavra disco voador. Também afirmou que houve uma reunião uma semana depois do incidente, quando o coronel já falava que atribuir o caso a um balão era uma bobagem. E não é que os militares se pronunciaram um tempo depois? Em 1994, a Força Aérea admitiu que tinha escondido algumas coisas. Dessa vez, disseram que o que caiu era um balão de um projeto secreto chamado Projeto MOGI, criado em plena Guerra Fria, com o objetivo de monitorar armas nucleares soviéticas. O projeto era classificado como A1, ou seja, tinha o mesmo nível de sigilo do Projeto Manhattan, aquele que montou a primeira bomba atômica. Explicaram, inclusive, o que seria os tais corpos dos aliens. Aqueles cadáveres seriam, na verdade, bonecos de testes levados por balões de pesquisa e que caíram no lugar errado. A vestimenta dos bonecos era de alumínio, que protegia sensores de baixas temperaturas em grandes altitudes. Essa foi a nova versão da Força Aérea. Alguns acharam difícil acreditar nela, se bem que a versão sobre alienígenas também precisa de certa dose de crença. Você sabia que há um relato brasileiro que contribui para o caso? Ele tem uma versão diferente dos alienígenas, mas afirma que eles realmente existem. O escritor paranaense Domingos Francisco conta em seu livro Roswell, um sobrevivente, sobre a experiência de ter convivido com um alienígena ligado ao caso de Roswell. Domingos diz no livro que teve quase 10 anos de amizade com um extraterrestre. O primeiro contato teria sido em 1991, perto da cidade de Curitiba. Ambos teriam sido vizinhos até o ano 2000, quando o suposto ET morreu. A obra conta que em 1947, ano do caso Roswell, várias naves entraram na atmosfera da Terra. O alienígena, amigo de Domingos, chamado Dom Boava, disse que sua nave teve problemas ao entrar na órbita da Terra. Nessa situação, uma outra raça alienígena inimiga tentou derrubar seu veículo, aproveitando do estado avariado em que estava. O grupo de Dom Boava, então, decidiu destruir a nave principal para despistá-los e descer à Terra em espaçonaves reservas menores. Uma delas foi a que caiu em Roswell, que acabou sendo destruída e encontrada pelo rancheiro Brazel. A outra, a do próprio alienígena Dom Boava, pousou no Rio Grande do Sul. É um relato, digamos, singular. Domingos explica que o extraterrestre foi adotado por uma família local. O escritor afirma, diferente do relatado pela enfermeira, que os ETs tinham uma aparência próxima à humana e, por isso, ele conseguiu viver tranquilamente. Anos depois, Dom Boava mudou para Curitiba, onde viveu e ganhou fama de curandeiro por conta dos tratamentos especiais que fazia. O livro até descreve tecnologias avançadas dos alienígenas que os humanos ainda não dominaram. Domingos afirma que as principais provas do relato do livro estão nos tratamentos de Dom Boava. Ele fazia curas e fenômenos estranhos que lhe davam o status de curandeiro, segundo o escritor. O fato é que alguma coisa muito estranha aconteceu na cidade de Roswell em 1947 e até hoje não sabemos exatamente o que foi. São muitos os relatos sobre o evento e muitos nem batem uns com os outros. O que você acha, que aconteceu lá? Acredita na versão mais recente da Força Aérea Estadunidense, que fala sobre um projeto secreto? Bom, quem sabe? Vamos esperar, não é? Eu agradeço a sua presença, fique com Deus e até a próxima. Tchau!